Está no ar mais um Papo de Treino Cast, o podcast que vai fazer o que nenhum outro canal já fez por você, ajudando você a entender melhor tudo relacionado ao seu treino, à sua alimentação e a esse estilo de vida que a gente tanto gosta. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Anderson Santos. Eu sou o Lucas Paradella. E você está no nosso Papo de Treino. Estamos de volta, coleguinhas, com mais um episódio do nosso Papo de Treino Cast, né? Mais um assunto polêmico? Será que a gente Como consegue sempre, mais né? um? Como sempre. Caramba, a gente está se superando, definitivamente. Vamos Sempre trazer mais causando um. na rede de lei. Vamos jogar aí. Genética, para dela. Vamos falar sobre genética hoje. É determinante para o crescimento? O que você acha? Será que ela é determinante? Será que ela é limitante? Tenho Fator minhas dúvidas. genético? Tenho minhas dúvidas hoje em dia. Legal. Hoje em dia Ter tenho dúvidas bastante. é bom. Tenho bastante minhas dúvidas. Na questão do... Porque tá muito avançado, né? Parte de treinamento? De treinamento e tudo. Cada vez avançando mais, não parou, né? Porque tem hora que você fala, pô, mal magrinho, você vai ver o cara, mano, já tá com um corpo mal da hora. E tipo, não é com hormônio não, velho. Não é com os negócios não. Então, Nem tudo muitas está vezes- perdido. Sim. Nem tudo é a base de Danone. Então acho que é mais isso. Então acho que a genética não tá tão predominante assim, não. Existe um conceito antigo. Conceito old school, galera. Ultrapassado, na minha opinião, mas eu já acreditei nele. Lagartixa não vira jacaré. Né? É legal. Lagartixa pequenininha não pode virar um jacarezão. E aí eu brincava com a galera que eu falava, tá bom, não viro jacaré, mas eu vou virar calango, então. Né? Tipo, vou chegar o maior que eu posso ser. Era um Mas que eu conceito. chegar, beleza. Eu nunca me dei por vencido, né? Então, era algo que eu pensava. Mas eu acho que cabe uma reflexão aí, dentro disso que você está falando. Até porque a gente está falando de avanços de treinamento e os conceitos de hoje mudaram e são novos. É legal a gente pensar sobre isso porque, por exemplo, a galerinha às vezes vai, o peso pena, 60 quilos, 50 e pouco, aí ele entra na musculação querendo crescer, mas às vezes nem ele, você tá rindo, né? Você tá porque lembrando sou eu. de você, era eu também. Mas ele fica meio incrédulo, cara. Porque ninguém incentiva o cara, ninguém olha pra um cara de 50, 60 quilos e fala, ah, não, você tem solução, tem jeito. Você Não, tem potencial pra O que isso. mais dizem pra ele é que ele é caso perdido. Tipo, ah, filho, esquece. Melhor Olha pra ele treinar. dar uma risada e fala, tadinho. Tadinho. Tadinho desse menino. Eu parecia um esmilinguido. Aquele Nossa, bonequinho preto. Nossa. Eu era, pelo amor de Deus, mano. Coisa Como o mais pessoal estranha. brinca, só o chassi de grilo. Né? Só acabar do Batman, só. Não tem como. E aí a galera fica toda desmotivada, achando que não tem genética para crescer e que ele não pode atingir aí um resultado, um volume satisfatório. Isso é um pouco desmotivante, né? Sim. Até porque você entra na sala, você se vê super magrelo. Aí você olha para uma galera que treina 5, 10 anos, você fica desmotivado. Pô. Fala, pô, Você vê os caras se matando pra caramba. só você chega, eu sou frango nisso franguinho. aqui. Né? Tá todo mundo bem. Aí, acho que o impulso natural é a galera querer antecipar as coisas, fazer de uma maneira mais rápida para sair daquele quadro, porque ele não faz ideia de como sair daquele quadro. E aí ele Só pra dar um boom. acha que só existe um caminho e ele começa a apelar para os Danone para tentar deixar de ser lagartixa. E virar calango, né? Porque o jacaré Daquele é jeito. algo mais pesado, ele vira calango. Mais difícil é a galera do Open. Mas se a gente pensar, eu acho que é difícil a gente não linkar isso com alta performance. Porque não tem como a gente não falar de alta performance para trazer esse assunto. Embora a gente sempre ressalte, né, a complexidade das pessoas de misturarem. Uma coisa é para alta performance e outra coisa não. Um é para o atleta recreacional e outro é para o atleta competitivo. Como a gente Certo. falou, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar nos atletas de verdade, vamos pensar nos Olímpias, né? Não precisa ser Olímpia, vamos pensar nas categorias. Não vamos falar de Olímpia que a gente pode estar Olímpia indo é muito além. muito pesado. É, vamos pegar mais leve. A Copa do Mundo é osso, né? É, a Copa do Mundo é outra. Vamos falar dos campeonatos regionais, vamos falar de categoria. Por exemplo, categoria... Hoje em dia a gente fala que é uma categoria de entrada, porque o atleta que ele está se desenvolvendo, ele vai passar por esse estágio até ele atingir uma outra categoria. Então ele, muitas vezes, pode estar entrando pela Men's Physique. Que é o meu caso. Por quê? Ele vai desenvolver tronco, ele vai desenvolver peitoral, vai desenvolver costas, desenvolver membros superiores, né, o máximo que ele puder, para tentar entrar no padrão da categoria.
E as pernas podem dar mais trabalho, podem exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de técnica, né? Sim. Então, é uma categoria que, não estou minorizando a categoria, mas é mais fácil de você entrar por ela. Você consegue entrar nela antes de entrar na clássico. É que é uma categoria mais leve, né? É um uma estágio categoria. apenas. Eu não quero passar isso de uma maneira pejorativa, é só um estágio. Antes de você chegar na clássica, você passa pela Mensizik, em desenvolvimento, entende o que eu quero dizer? Sim. Lógico, para entrar na clássica você vai precisar de mais desenvolvimento, principalmente de membros inferiores. De superior nem tanto, mas de inferiores sim. Então, antes de você chegar no clássico, você passou obrigatoriamente pela Mensizik. Se você não quis entrar nela, aí é uma questão sua, mas que você passou pelo aquele estágio, você passou. Faz sentido? Sim, bastante. E aí depois você vai evoluindo em categorias porque você vai evoluindo em desenvolvimento. Mas a... Isso daí não precisa tanto de genética, como a gente tá falando. Exatamente. Nesse caso não é uma genética. A genética só pesa só pouca coisa, né? Só quando vai, tipo, pra desempatar alguma coisa mais... Para desempatar algo. Você fala tipo, no seria, campeonato, a na genética categoria? seria, não, em geral, seria, vai, a cerejinha do bolo, a genética, não é? A genética não é determinante para você chegar ao seu máximo. E o seu máximo pode ser muita coisa. Então, para vocês aí, categoria pena, 60 quilos. Tá rindo, ele tá rindo. Ele pesou 60 tem quilos, como, eu velho. pesei 60 quilos, eu não sei Eu porque ele tá pesei rindo. 58. Pior, eu também. Pior ainda. Eu ainda sou mais alto que você. Tá? Nós já passamos por isso daí. Então, pra galerinha aí, peso pena, peso galo, peso leve. Não é Você tá destruindo, impeditivo. velho. Você tá destruindo a galera. Não, mas calma que eu vou ajudar. Não é impeditivo para você chegar em 90, 100 quilos, 110 quilos. E eu acho Isso com o que... corpo legal, tá? Não é gordura, não não. estamos falando Não é aquela... de BF Nossa. alto, de percentual alto. Estamos falando de uma pessoa em estado atlético. A genética ela não é impeditiva para que você atinja uma grande quantidade de massa muscular, uma grande quantidade de peso. Não é porque você tem uma genética inicial de ectomorfo, magrelo, músculo alongado, pouca força muscular, né, um músculo fino, eu lá atrás, que você não vai conseguir atingir 100 kg de peso corporal estéticos. Então, assim, eu acho que esse assunto é polêmico por causa disso, porque sempre quando você associa a genética, eu acho que ele é associado à incapacidade, como se você não fosse capaz. Eu acho que ele é distorcido dessa forma. A única coisa, a genética ela só vai facilitar um pouco mais, não é? Sim, algumas Ele pessoas só têm vai uma genética facilitar. mais favorável, é verdade. Ele só vai dar uma Espirrou, facilidade. cresceu. Sim. Né? Ele E só vai também facilitar. já tem um biotipo Não muitas quer dizer que vezes você não maçudo, chega, né? não quer dizer que você não chega até lá por você não ter genética. Você chega. Boa colocação. Só que a questão é que você vai ter que se esforçar mais do que alguém que tem a genética, é isso? Igual quando a gente fala de biotipo, que aí Sim. você tem aquelas classificações e subclassificações, e aí as pessoas falam sobre uma certa vantagem de um determinado biotipo. Por quê? Ele naturalmente ele já é mais atlético, ele já é mais cheio, ele já tem mais força naturalmente, ele vai desenvolver força, mas já vinha um pouquinho de fábrica. Sim. Se você colocar ele ali com... Se colocar um ectomorfo com um mesomorfo, o mesomorfo é mais forte fisicamente. O ectomorfo sai com a barra de supino, enquanto o mesomorfo já sai com a barra mais X quilos. Naturalmente ele tem um pouco Essa mais de força. comparação é para quem nessa É visão é para quem genética. não é genética para quem genética. não E é uma dá para ter essa vantagem. visão para quem vai começar agora. Sim, é uma Depois você vantagem. transita em tudo isso, né? Exatamente. Lá é legal. Lá na frente isso vai se equiparar. Né? Essa diferença ela vai deixar de existir. O ectomorfo ele pode ter tanta força quanto o mesomorfo, né? Que é um biotipo Que você acaba virando, não é? Você não transita. Eles são transitórios, exatamente, eles são transitórios. Tem um episódio que a gente falou disso, hein? Alguns episódios atrás a gente falou sobre isso, falamos né? que eu lembro. Não dá para determinar quantos atrás, porque eu acho que esse aqui vai estar daqui a umas 2 semanas, enfim. Eu acho que vai ser o 13º, Fica um pouco confuso a gente 14º. falar qual é o número desse aqui, mas enfim. Mas você lembrou bem, eles são transitórios, então você transita por eles. E mesmo que você não consiga se equiparar, porque às vezes o cara ele é endomorfo, não, mentira, ele é mesomorfo, né? Por natureza, quer dizer, ele é o intermediário, é o biotipo ideal para esporte, para muitos esportes. E o ectomorfo, talvez ele nunca se equipare ao endomorfo.
mas a distância entre eles, ela será pequena. Ela não deve ser menosprezada. Exemplo clássico, culturismo clássico, que está em alta hoje, talvez seja a categoria mais Valorizado que tu tem. valorizada pela questão estética, né? Deixou, desde quando o clássico começou a ganhar força, porque ele já existe há um certo tempo, mas ele ganhou força, né, nos últimos anos, a Open deixou de ser a mais cobiçada, a mais comercial, vamos colocar assim, né? Porque a Open sempre foi a meta de todo mundo. Difícil de ser atingida, porque para você ser um Open, depende de uma genética. Por mais que você treine, Tem que ter alguma a treine, mais. talvez você nunca chegue num Open. Aí você precisa ter aquela genética para ser Olímpia. Acho que só para explicar, Mas não a minoriza o diferença clássico. do Open pro Classic seria... A forma, né? O biotipo. O biotipo Eles da são Classic mais, você são vê que é mais muito monstruoso, específico. né? É o que eles chamam de, acho que é freak, seria Palavra. a palavra, né? Que é um negócio absurdo, né? Você vê um cara da Open, Parece um boi, né? se você vê o Sebum, você fica impressionado. Se você vê o Ramon, você fica impressionado com o desenvolvimento desse atleta. Mas se você vê um Open, Você se assusta. você perde a fala. Você solta um palavrão. Se você pegar ambos em off, né? Você vai ver o Sebum em off e você fala, caraca, olha o tamanho do cara. É gigante. Aí chega um Open, você solta um palavrão, você fala, acabou. Largou a barra, você sai da sala. Você fala, não vou ficar Deixa aqui. quieto. Não vou ficar aqui. É revolta. Sim. É inimaginável você chegar a ver o desenvolvimento do cara. Mas um não tira o mérito do outro, você concorda? Sim. Então, assim, o Classic, lá atrás, ele talvez pudesse ter sido desacreditado. Porque podia ser um cara magro, Que podia chegar. e aí vem aquela frase que é o que eu digo que não bate. Ah, não vira jacaré. Pô, olha o tamanho dos Classics hoje. Olha o tamanho dos Men's Physiques hoje. Não, dos mas Pro. então- Que isso? Há 10 anos atrás, Men's Physique era motivo de piada, 15 anos. Eu lembro de subir em campeonato, a Classic surgiu. Infelizmente, a gente não tinha clareza do que era Classic, era difícil até para a própria federação da época explicar o que era Classic. Eu lembro que a gente tentava entender o que era Classic e eles não conseguiam ter clareza para explicar para a gente o que era Classic. Mas eu olhava nela e eu falava assim, eu acho que eu tô mais nisso. Por quê? Porque não tinha, então eu tinha que ir na Sênior. Eu não tinha nem volume para ir na Sênior. Acho que nem sei se chama Sênior hoje em dia. Mas era difícil para mim estar na Sênior, porque os caras eram mais, Era bem mais mais desenvolvidos. E aí quando eu vi a Classic, eu olhei e falei, putz, eu acho isso aí é mais a minha cara, porque o meu biotipo chamava mais Puxava. para ela. Puxava mais para ela. Antigamente puxava mais genética, né? Sim, mas a início era motivo de vergonha. Porque era uma categoria inferiorizada se comparado ao sênior, ela estava A Men's Physique. atrás. A Men's Physique ainda é. Depois surgiu a Men's Physique com esse mesmo conceito. E infelizmente eu posso te falar que eu vi muito atleta na plateia zoando os bermudinha lá em cima, porque era assim que se chamava. Era quase motivo de piada na plateia. Ainda é, pô. Ah, Não nem deve tanto, ser. depende. É que assim, hoje a gente tem um outro entendimento, é a galera que tá entrando, então é uma galera menor. Mas ela tem o prestígio dela, né? A gente teve aí um grande crescimento aí com... Nesse caso eu posso falar que eu tô falando porque o bem. fisiculturismo a galera já vê que nem... Vou dar exemplo assim da galera que eu conheço. Quando eu falo que eu vou competir, a galera acha que eu vou subir de sunguinha, velho. A galera já tem essa visão, falando, não, mano, meu é outro. Tipo, meu é Men's Physique, vou de bermudinha berma. por enquanto. Por Sim. enquanto. tá? Sim, sim. Por enquanto, Mas hoje eu acho que a bermudinha. Men's Physique tem... Acho não, tenho certeza. Ela tem o respeito dela, ela tem o espaço dela. Sim. E a Men's Physique, antes da Classic se tornar o que ela se tornou, a Men's Physique foi a mais popular. Porque quando Sabia não. o Franco trouxe a Men's Physique Ah, pro sim, auge, foi. todo mundo queria ser o Franco. Porque era algo mais tangível, era algo mais acessível. Então ela popularizou pra caramba. Pô, cansei de ir em campeonato pra ter 25 atletas. Você olhava e pensava, como é que os caras vão classificar essa galera? Era de fora a fora no palco. Era atleta pra caramba. Até hoje tem muito atleta, né, nessas categorias. Categoria mais fácil de você atingir, chegar, né? Até você recuperar fôlego e determinar estratégias para avançar. Então as popularidades elas vão mudando à medida que elas chegam. Mas fugimos do assunto da questão da genética, né? Ela não foi impeditiva. Quer dizer, o cara talvez tenha sido desacreditado lá atrás e você vê o quanto longe ele pode chegar.
Mesmo numa A categoria... genética não interfere tanto, ó. A genética, pelo que eu entendo dela, ela só vai, tipo, mostrar Qual é o seu limite? seu limite e seu grau de dificuldade. Mas o seu limite, ele... Porque a genética é questão do grau de esforço, vai ser. Por enquanto que um não tem a genética, o cara que tem a genética, ele vai se esforçar bem menos do que um que não tem a genética. Correto? Você não Eu pensaria não assim? sei se a gente pode pensar com relação ao esforço, porque assim, eu acho que ambos vão ter que se esforçar para evoluir. Sim. Alguém, Só que um tem meio caminho andado. então. Ele tem uma genética mais Ele não vai, favorável para ele não vai precisar se esforçar tanto. ele pode chegar naquilo mais rápido. Eu acho que ele até que tem que se esforçar bastante, mas ele talvez alcance o resultado final talvez mais rápido. Sim. É isso. É. Mas ele vai ter o esforço dele. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que ralar, vai ter que treinar. Ele não vai Não, crescer. de qualquer jeito tem que se esforçar, mas É. só que em questão de, tipo, um esforço maior, não vai precisar fazer como o outro. Sim, mas você pode chegar no limite é, pensando ainda sobre atletas. Nesse caso, acho que a gente não toma processo em trazer nomes, mas se a gente for comparar, Deus me livre, né? Deixa eu ver. Atleta famoso. Felipe Franco, Mensi Zic. Ramon, clássico. O Felipe Franco é um cara gigante, é um cara grande pra caramba. Mas a genética dele é de Mensi Zic. Não é de Classic. E nem de Open. Mas eu já vi um documentário dele, não é nem por causa da genética dele. É que ele falou que ele prefere ficar no Men's Physique. Se ele, Ele deu se esse ele quisesse argumento. treinar Porque se ele pra quiser pro evoluir, clássico, ele eu acho que poderia. daria. Ele poderia. Ele Eu poderia. acho que só, como a gente falou, eu acho que só o Open mesmo, que não teria nem como. Que seja o determinante, né? Que seja o limite, né? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo pode passar pela Men's Physique, pode chegar na Classic, mas pra Open não. Pra Open você tem que ter a Já tem que ter estrelinha a na genética, testa. sim. Porque você vê que hoje, é até curioso, hoje os biotipos do Open, eles são todos muito parecidos. Eu acho que isso ficou até um pouco sem graça. E se você olhar os vídeos que a gente compartilha, que a gente fica trocando, olha só que legal, Pega esse daqui. você vê uma diferença muito grande antigamente, até poucos anos atrás. Por exemplo, você pega, não, até bastante tempo. Você pega final dos anos 90. Aí você pega o Mr. Olympia, categoria Open. Você vê a câmera fazendo assim, ó. Quer dizer, não tinha um limite de altura. O baixinho tava, a pessoa de baixa estatura estava com o cara de alta estatura e todos eles estavam disputando o Olímpia. Era legal, sabia? Era legal pra caramba, porque não existia um padrão pro Olímpia. Eram respectivos melhores atletas de determinados campeonatos, de determinadas regiões, de determinados países. E eles chegavam para bater. Então, tipo, o cara podia ter 1,60 m de altura. Antigamente existia a categoria Bantam, que se pronunciava, que era um cara bem baixinho mesmo. E... Minha categoria aí. Bantam. E ele podia disputar com um cara da mesma vaga de Olímpia, com um cara com, sei lá, 50 quilos a mais que ele, eu acho. Por exemplo, se a gente pensar nos atletas, pegar o Lee Priest, que é muito baixo, eu nem sei a altura do Lee Priest, mas mano, ele é baixinho. E pega o Paulo Gillett. Eles competiram Os dois juntos. no palco lá, eles estão juntos. E você vê a câmera assim, ó. Mudou isso Legal quando? pra caramba. Porque Cara, eu vi eu fiquei um pouco afastado. Eu vi mas um documentário, eu tava tem muito vendo tempo do que isso Arnold mudou. com um cara que treinava com ele, que era baixinho também. Só que eles disputaram, os dois estavam disputando o Classic, só Franco que Columbo eu acho que é. é o grande amigo do Arnold Schwarzenegger. Mas A só que os diferença de tamanho era muito os grande. dois competiram o Classic, só que cada um com uma galera de certa altura. Eu vi no documentário, tô assistindo. Ou eu entendi errado. Tipo, o Franco Columbo tava numa categoria e o Arnold Schwarzenegger em outra? Não, os dois na mesma categoria, só que disputaram, tipo, separados. Tipo, acho que era por altura. Eu vi que os dois foram campeão. Então pode ser, dependendo da federação. Hoje em dia, não, mas dependendo da federação, ela pode ter uma classificação de altura. E dependendo da federação, não. O limite é peso. A gente tinha esse cenário, enquanto eu competia, a gente tinha isso. Tinha uma federação, que inclusive era a que eu competia, que ela tinha um limite peso. Então vamos supor sênior. 65 a 70, 70 a 75, 75 a 80, de 5 e 5. Então não importasse a sua altura, você entrava na categoria de peso. O que estrategicamente podia ser
interessante ou não, né? Porque se você for muito alto e tiver com um peso X, você entendeu? Sim. Dispareia um pouquinho, talvez por isso que tenham mexido na forma como as categorias faziam. Enquanto outras tinham uma diferença de altura. Altura, aí mais X peso. Então era uma altura X mais tanto de peso. Tinha um cálculo que você fazia. A Classic, ela começou assim. A minha era Classic até 1,81, se não me falha a memória, mais 3. Então era 1,81, podendo chegar até 3 quilos a mais. Então você podia chegar até 84 quilos. Era o limite da categoria. Isso às vezes não ficava claro para a galera como é que fazia isso daí. Mas você percebe que ela começou a determinar um limite de peso, né? Então você tinha que estar dentro disso, o que era ruim para alguns atletas, porque eles tinham potencial para muito mais peso com aquela altura e ele tinha que ficar limitado, preso àquela pesagem para ele poder ficar dentro da categoria. Senão ele ia para uma outra categoria, que aí ele não levava essa vantagem e talvez ele tomasse bomba, né? Tipo, os caras batiam nele porque eram mais desenvolvidos. Então você tinha que analisar estrategicamente aí. Hoje em dia eu acho que de altura eu acho que tá a mesma coisa, né? Porque parece que os caras vão um dia antes pesar. Então acho que tá a mesma coisa de peso. Você tem a classificação por altura e peso, Peso, né? Eu acho que foi o que prevaleceu. É que assim, tem a Classic, ainda tem a Senior, que eu acho que é chamada só de... Eu nem sei qual é o nome que a Senior tem. Não Se sei os continua nomes Senior direito, ou não. É. Tô bem perdido nos Eu nomes. realmente fiquei fora disso, né? Hoje em dia eu Tamo conheço a começando Classic. agora. Estamos voltando Praticamente estou agora. voltando agora, né? Eu acho que continua o mesmo nome. Mas elas, de acordo com a categoria, elas vão ter características diferentes de soma de peso, de altura. Talvez não importe a altura, só importe o peso. Na Open é Open. Open é acima de tantos quilos, acima... A roupa é sem limite. Não tem limite de peso, né? Quanto maior o cara, apesar que o pessoal já percebeu que não adianta chegar num peso X também, que pode ficar desinteressante. Começa a ficar muito... quase deformado, né? Fica bem Aí a galera estranho, né? começa a já nem apreciar tanto. Temos atletas aí que já subiram muito grandes e mesmo assim não tiveram bons resultados, né? O volume não é determinante. Tem várias outras coisas para serem consideradas. Mas isso sim, como você falou, isso sim pode ser determinado pela genética, né? Esse limite. Então acho que o limite mesmo é se você consegue chegar nesse estágio ou não nesse estágio. Talvez a genética só seja determinante para isso. E lógico, algumas pessoas terão, como você mesmo disse, um pouco mais de dificuldade. Eu, pela minha natureza, pela minha genética, né? Magro por natureza. Eu tenho um metabolismo que não me ajuda muito, então eu preciso ser muito estratégico na alimentação, no treino, para eu conseguir desenvolver. Quando eu faço isso de maneira correta, de maneira assertiva, Vai a tranquilo. mágica acontece. Se eu não fizer, treino fofo. Treina bem Nada me tranquilo. entrega resultado. Então eu A preciso... genética então seria mais isso, né? Não interfere. Não chega a você só interferir, precisa né? saber lidar com ela, mas ela não me limita. Quer dizer, eu poderia bater, como eu já bati, 94, 95 quilos, e se eu tivesse coragem para continuar, eu poderia ter chegado aos 3 dígitos, aos 100 quilos. Ela é só um temperinho, vai. Tipo, Só que eu saí do 58. Então, assim, pô, é o dobro do seu peso. 58. Quase. Foi genética? Ela foi determinante para me impedir? Não. Deu um certo trabalho? Deu, ainda mais que eu não sabia o que eu estava fazendo, principalmente se comparado a hoje, né? Hoje as estratégias seriam bem diferentes. Precisou de Danone? Não, cacete! Tem um pouquinho. Não. Legal ter lembrado desse ponto que eu adoro bater nessa tecla. Então aí, tipo, genética não interfere em nada. O que a gente acha que a gente precisa deixar claro para a galera é que a genética não vai ser limitante para que você tenha um bom desenvolvimento. Ninguém precisa perder a esperança de que porque é magro... Não, Porque excelente desenvolvimento, né? Bom dá pra ter. Não, excelente. Pô, se chegar a 100 quilos não tá bom? Não é excelente? Não, a genética. Hum. Ela não vai. Ela só vai te ajudar pra ter um excelente, não um bom. Entendeu? Mas vai depender do que a gente estava pensando anteriormente, né? O que é bom e o que é excelente para você. Tipo, qual é a sua meta? Sim. Você pessoalmente, agora uma pergunta direta. O que você gostaria de... Até onde você gostaria de chegar?
Aí não tem nem argumento, né? Não tem nem... Aí, nesse caso, talvez a genética seja limitante. O meu é sem limite, pô. Então, aí talvez exista um limite, talvez. Depende. Você vai competir natural até quando, né? Porque, tá, talvez o meu limite natural seja esse. 100 quilos. Que, já diga-se lá de passagem, é um cara bem grande. Putz, mas eu queria passar de 100 quilos. Tá, será que eu usando os Danone, será que eu vou ficar maior? Talvez. Essa foi uma discussão que eu já tive, inclusive, com o Teiura. O Teiura me fez essa pergunta uma vez. A gente estava falando... Foi, acho que na época da pandemia. Eu fui lá no estúdio dele. E aí ele perguntou, né, algo sobre isso. Eu falei, não, Teiura, não tem hormônio, né? Esse desenvolvimento é a base de esforço, treino, né? Talvez, correto, talvez a expressão não fosse natural, porque como eu já usei há muito tempo atrás, então talvez a expressão natural talvez não caiba mais. Tema para um outro episódio. Boa. Né? Mas assim, tecnicamente falando, não existe influência disso porque foram há muitos anos atrás, né? Então não existe nenhuma influência mais desse hormônio, certo? Não me impediu de chegar mais longe. Aí ele falou, tá, mas se você usasse agora, será que ia fazer diferença? Porque assim, Porque você já sabe como eu executar, já saí, sabe? não, que assim, eu já saí dos 58. Se eu cheguei nos 95, vamos supor que eu tenha chegado no meu máximo, nos 95 quilos, que foi até onde eu cheguei, por enquanto é o meu máximo. Tá, será que se eu usasse os Danones, ainda assim eu seria capaz de aumentar? Ou será que, como eu já aumentei todo esse peso, esses hormônios não fariam mais diferença nenhuma? Buguei agora, né? Nossa, dispensa Buguei, bastante. né? Pô, Buguei, né? Por quê? Porque o cara já ganhou 40 quilos de massa magra, cara. 40 e poucos quilos de massa magra. Naturalmente, treinando. Ele foi louco igual nós e foi pra cima e ganhou 40 quilos. Então será que se esse cara usar Danone, ele ainda consegue ganhar mais 20, 30 quilos? Porque é peso pra caramba pra ele ter ganho, concorda? não, eu fico pensando, falo, meu, Talvez aí seja o limite da só o meu genética. peso que eu tenho que comer já acho, mano, como que é o É cara, velho? porque, não, é porque a gente sabe que determinados hormônios favorecem a síntese proteica, então Sim. fazem com que você chegue a determinado resultado, mas de acordo com a sua genética, com o limite da sua genética, talvez isso não faça diferença. Talvez você chegue num ponto naturalmente em que usar hormônio não fará diferença. Você não será capaz de evoluir além daquilo. Do mesmo jeito que se você tivesse começado lá atrás usando hormônio desde o começo, o seu limite talvez fosse o mesmo. Você só atingiu ele naturalmente, de uma maneira, e atingiria ele de uma outra maneira usando hormônio, talvez O num tempo hormônio, de, ele só, tipo, talvez num prazo mais curto, né? o hormônio ele só me deu uma, só me Ele te deu entregou mais uma, rápido o resultado. é, Mas ele não vai fazer com que você seja que além da essa é a sua nossa genética. diferença, como a gente tá natural, então a gente levou mais tempo. Sim, E os caras que tomam hormônio, exato. Que foi isso que ele levou em consideração quando ele me fez a pergunta. E eu falei isso pra ele. Eu falei assim, de verdade, eu não acredito que pra mim faria toda essa diferença. Tipo, eu poderia chegar nos meus 95, aí de repente entrar com o uso de hormônio, e nem por isso quer dizer que eu bateria 120. Se a minha genética não for favorável para isso, eu não vou bater 120, diferente de com o hormônio hormônio 100. só agiliza o processo, é isso. Mas ele não vai ser Entendi. determinante para Pra não. fazer você ficar além do que, né? Entende? A não ser Uhum. que a genética do cara seja Seja muito muito favorável, abençoado por Deus, Seria aquela. né? Tipo, que nem falam aí que o cara comia, coitado, ovo e já tinha um shape do Nossa, caramba. louco. Aquilo é genética, uma genética bem favorável, né? Mas a genética ela não é limitante para você ter um bom desenvolvimento. Ela vai ter um momento em que ela vai te limitar, tipo, Você disso só vai aqui ter uma você não passa. Você só vai ter uma resposta rápida. Disso aqui você Essa é não a passa. diferença da genética. Ah, desses 100 quilos você talvez não passe. Mas, pô, você saiu dos 58 igual a gente, 57 para os 100 quilos, não dá para reclamar, né? Pô, não é um pouco. Não dá Pô, para só o peso reclamar. que eu tô Então já tá bom já. ninguém precisa perder a esperança que achar que a genética dele é ruim e que ele não possa ter um bom desenvolvimento, um excelente desenvolvimento. 40 quilos a mais de massa muscular é muita massa Pô. para esse cidadão. Ele consegue atingir isso, indiferente da genética dele. Agora, daí para frente, talvez a genética seja limitante. Para bater 110, 120, 130, 140 quilos.
Com hormônio ou sem hormônio, não importa. Você tá fazendo Talvez, sonhar, você tá fazendo sonhar desse talvez jeito. seja um limite. Mas legal, né? Como você falou, genética não vai influenciar. Até ponto e vírgula. É. Dá pra, se você quiser, dá pra você se matar. Depende do que De você boa. chama de limite, né? Sim. Não te impede de ter É, o o seu shape, objetivo, né? não te impede de ficar grande, não te impede de ficar legal, de ficar bonito, de andar na praia, de andar na pracinha de casa, sei lá. E Dá pra chegar num corpo da hora. ter dignidade, não passar vergonha. Cara, Quando esse daí tira a foi camiseta. pesado, hein? Mano, eu lembro de eu jogando futebol, acho que com 11 anos, no prédio. E eu tinha vergonha de tirar a camiseta. Às vezes um sol de lascar, porque mandava pra contar minhas costelinhas, assim. Então às vezes eu tirava, mas eu ficava sem graça. Aí eu colocava de novo, depois de 5 minutos de partida, porque não dava pra ficar sem camiseta. É, pesado. Era feio o negócio, era brabo, entendeu? Qualquer um que olhasse pra aquilo ia falar, filho, desiste. Caso Coloca perdido. de novo, vai. Põe, não, Fica de não. boa. O que você tá indo fazer? Tô indo treinar, vou crescer. Fazer o Não, quê? esquece, isso não é pra você. E não me impediu de ter um bom resultado. Mas talvez me impeça de chegar onde eu já, além daquilo que eu já cheguei. Sim. Não sei. Preciso chegar nos 95 de novo pra depois ver Ver se dá ou o não. quanto longe eu consigo ou não. Mas por enquanto, não achei o meu. Eu achei o meu limite, mas eu acho que eu posso ultrapassar esse limite. Eu acho que eu posso chegar nos 3 dígitos. Vamos pagar pra ver, vamos pagar pra ver. Bora testar isso, então. Vamos pagar pra ver. Estamos dispostos aí de novo, hein? Imagina. Demorou. Mas agora eu tô. Tava ensaiando. Tava só treinando. Tava no aquecimento, Vambora, pensando, vambora, vou, vou. não, vou, eu vou, e não vai. Agora, e não vai. Agora vai. Entendi. E aí vamos ver até onde a gente consegue ir. Então, genética, ela é determinante para você, dependendo daquilo que você almeja como resultado. Mas ela não é impeditiva de te desenvolver, de te trazer, te entregar bons resultados. Você pode ganhar 40 quilos, você pode ganhar 50 quilos, indiferente da sua genética. Esperança para todo mundo que é magrinho, que está começando na musculação. Ah, não, você só vai crescer se você usar hormônio. Mentira! É falso isso daí. Isso aí é falso. Isso aí não é verdade. Agora, você só vai passar de 100 quilos se você usar hormônio. Já não sei, quem sou eu para falar isso? Não posso afirmar isso. Não tem algo afirmativo, né? Na questão de Não, treino, tudo. Não pela tem nada. minha experiência como profissional, o que eu posso dizer é que você pode ganhar 40 quilos aí de massa muscular treinando e comendo direito. Porque foi o que você fez. Sim, e é o que você vai fazer. Se Deus quiser. Vai fazer, pô. Não tem... Eu vou ter que subir de categoria até, né? Hã? Eu vou ter que subir de categoria. Sei lá, Men's Physique tem limite de categoria? De peso? Eu acho Porque que tem. ganhar todo esse peso de costa ia ser estranho. Tem que ir pra perna, tem que ir pra outros lugares lá. Eu tinha 48 É de que perna coxa. tá osso, né? 48 centímetros de coxa. É coisa, hein? Hoje em dia Eu é não sei, 65, Eu não sei quanto que eu 64. tenho, não. Eu preciso ver Eu depois. não lembro dessas Não lembro. medidas, mas era pouquinho. 28 de braço. Hoje estamos com 43, mas chegamos a 45, 46. Você, 43? Hoje contraído, né? 43. Caramba. Mas já chegamos a 45, 46. Temos fotinho medido Isso ali. natural. Com 95 quilos, né? Caramba. Fazendo booking. Um BF razoável. Assim, um BF pra andar na rua tranquilo. Na praia, tranquilo. O abdômen ainda estava marcado. Ele não estava seco, fincado, mas o abdômen ainda estava marcado com 95. Se eu contraísse, dava pra você ver músculo, entendeu? Não era barrigudo, não era um off sujo, um booking sujo. Isso, você era magrelo, né? Pra mostrar então, como que você a viu que é a genética doença, não... né? E é magrelo. Pois é, então assim, é isso que eu espero que a gente consiga mostrar isso pra galera, que tipo, a genética, ela pode ser limitante até ponto e vírgula, mas assim, ela não deve ser motivo para você não ter esperança de ter um bom desenvolvimento, que eu acho que é o que mais pesa pra galera, entendeu? Se achar que você tem uma genética ruim, que você não vai ter um bom desenvolvimento. Bom desenvolvimento qualquer um vai ter. 40 quilos qualquer um pode ganhar. É só treinar. Só fazer o que precisa ser feito. Porque o pessoal sempre fala que quem cresce natural é planta. Não, nós provando que não.
aos poucos. Eu posso dizer que é impossível, talvez seja impossível você virar um Mr. Olímpia, ok? Posso concordar com isso, mas você não pode dizer que o cara não vai ganhar 40 quilos se ele não usar não hormônio. vira Que é o que todo mundo fala! Mas não vira por causa da parte de secagem, né? Porque aí entra naquele momento que fica completamente desfavorável, né? Como é que você vai atingir um resultado em X tempo, né? É inviável. Bioquimicamente falando, é inviável. Você está no off, tem que secar, tem que chegar a tantos por cento de gordura, depois você tem que tem que encher de novo o shape, né? Um espaço de tempo sempre muito curto. De quinta para sexta para sábado a competição já. Caraca, como é que você faz isso? Naturalmente, com esse volume muscular, difícil você ter essa resposta toda de excelência, né? A galera já... Pô, aí é um pouco complicado, aí não sou ignorante. Né? Que aí o pessoal vai falar, ele não sabe o que ele está falando. Eu falei, não sou ignorante, eu sei disso. O que eu quero dizer não é impeditivo para você ganhar 40, 50 quilos de massa muscular. Isso eu vou bater na tecla a minha vida toda. Só cresce se usar hormônio. Minha cara, para não falar um palavrão. Se você não quer competir, mano, dá. Dá, não tem... É isso que eu vou morrer falando na rede. Quer ficar bonitinho? Quer ficar sarado? Quer só ficar corpo Quer chegar a quanto de braço? 43? Você consegue. 44? Você consegue. 45? Você ainda consegue. Ah, não, ninguém bate 45 sem usar hormônio. Dá. Agora, você me falar, ninguém bate 50 de braço sem usar hormônio. Putz, por enquanto eu concordo com você. Nunca vi ninguém bater 50 de braço sem usar hormônio. Como é que eu vou falar? Missão? Meta, quem sabe a gente tenta chegar nesse desafio aí. Mas 45, 46 eu já eu bati. aceito. 50 então de pronto, braço, então não tranquilo. venha me dizer. E era um braço bonito. Não era um braço de mortandela que o pessoal fala, não. Talvez se eu tivesse feito um book bem sujo, eu bateria 100 quilos com capa de gordura e talvez eu batesse 47, 48 de braço. Mas eu não aguentava mais comer. Você imagina. Aí o meu limite genético era aquele, eu não ganhava gordura, né? Era só o limite mesmo, não estava dando para passar daquilo com o que eu estava fazendo. Vamos ver se a gente consegue fazer diferente. Bora. Já passou um bom tempo, é bem capaz que o corpo consiga ir bem mais longe, né? Bora, Luquinha, tentar? Bora. Bora. Eu quero. Quanto mais, melhor. Claro? Ficamos claro? Pô, bem O claro. que você acha? Eu acho que ficou. Será que o pessoal Fechou. entendeu? Porque a gente fica viajando. Não, vem muitas ideias, vem muita... É, É como eu sempre falo, meu, tem hora que dá um... Vai ver uma luzinha assim na cabeça. rodeia. Vocês conseguem perceber o Paradela viajando assim? Eu Às vezes eu briso falo, direto, tem hora que eu tô falando, tô moscando. aí ele fica brisando assim, tipo... Começa a encontrar um monte de informação na cabeça do menino. Muito. Caraca, faz sentido agora, isso faz sentido. É, porque você tá executando, você executa sempre a mesma coisa nos treinos. Aí tem coisa que não faz isso. Você fala, mano, tipo, que isso? Aí você fala uns bagulhos que eu falo, mano, puta, agora eu entendi, tá ligado? Tu vai ver coisa, menino. Tô vai vendo. ver coisa. Já tô vendo, já, pô. Tu vai achar coisa dentro dessa cabeça ainda que você vai ver. Caraca, que Não, tem legal. coisa que buga muito, tem coisa que eu falo, mano. É. Porque teve coisa que você já passou pra mim, eu peguei e falei, mano, mas, tipo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí do nada aqui no meio do podcast você fala uns bagulhos que eu falo, caralho. Tipo, é isso. Aí vem a resposta, né? Bem, não, definitivamente Aí, não é aí a começa a mesma ligar vários bagulhos. Você fala, nossa, que da hora, velho. É. Bem, coisa. espero que esteja com vocês também acontecendo isso, né? Porque, meu, é da hora, é muito legal. A gente poderia dizer que isso são segredos da musculação. Mas não é que é segredo porque ninguém conta. É que são segredos que você tem que ir desvendando e tem Sim. que ir achando. Vai tem que ir acontecendo. descobrindo. Exatamente. Vai acontecendo, Em algum momento você consegue encontrar ligações entre as coisas que você faz, o porquê que você faz. E aí você não faz ele simplesmente a esmo, jogado, que é o que muita gente, a grande maioria faz. Joga a série, joga o treino. E hoje quem está falando sobre isso e está em evidência, o francês, que é o treinador lá. Vai saber pronunciar o nome dele. É difícil. Mas esses dias eu tava pensando, falei, caramba, eu sempre falei sobre isso, né? Tipo, sempre quis trazer esse tipo de assunto. E é o que ele tá falando, eu falei assim, meu, ninguém pensa em mexer no treino, ninguém pensa em mexer na alimentação, é sempre pensando em mexer em Danone. Quando na verdade a resposta é o treino, é a alimentação. Os Danones vão te dar um impulso necessário para aquilo te trazer Só vai uma agilizar, resposta. vai. Só vai dar uma agilizada. Vai potencializar aquilo, mas não é para os Danones que você tem que estar olhando. Porque se o cara vai fazer uso de Danone, beleza, ele vai fazer e pronto, acabou. Mas não tem como ele ficar subdosando, aumentando cada vez mais a dose. Danone é Danone, pronto, acabou. Tem hora que nem se ele adianta. usar 10, ele vai ter que continuar Eu vejo usando uma galera 10. que toma e não... É que a galera, num determinado tempo, hoje eu acho que não é mais assim. Eu acho.
porque eu não converso com a galera sobre isso, né? Então eu não sei como é que tá o nível de loucura e de sandice. Ah, eu Mas conheço um... A galera que houve eu uma conheço tá pesada, época velho. em que a galera só tomava cada vez mais, e ela não crescia. Por quê? Porque a resposta não é você ficar tomando mais. A resposta está no treino, está na Tá na alimentação dieta. que você tem que estar melhorando e aprimorando para você ter mais resposta. Se você É o estava famoso saber usando, bater, né? se você estava usando não sei quantas miligramas, você vai continuar usando tantas miligramas. O que você precisa mexer são nas outras coisas para você se desenvolver. E não na porcaria da dosagem da miligrama que o cara faz por semana aí. É que a maioria, muita gente faz isso. Pelo menos, tipo, ó, o meio que eu tô, não, o meio que eu tô vendo. Meu, eu vejo os caras aplicando de um jeito que fala, velho. Agora eu vou tomar 10, agora eu vou tomar 20, agora eu vou tomar 30, agora eu vou tomar 40. E tem coisa que é desnecessária. Você vê os caras falando, você fala, mano. Ah, eu- Aí, teve vezes que eu já perguntei, falei, mas tá, porque como eu não entendo esses bagulho, eu pergunto, falo, tá, mas esse é pra quê? Esse daí é pra quê? Mano, nem os caras sabem explicar, eles estão Mas tomando. tá tomando. Tá tomando. Tá tomando, tá tomando. E não tá dando o resultado que deveria dar. Cada um é livre para fazer o que quiser, só acho que eles deveriam estar olhando para um outro lado da coisa que eles não estão olhando. Que é o que eu tô tentando. Que é o que você tá fazendo, tá? Tá sendo eficiente, vamos melhorar cada vez mais. Calma que a gente ajusta isso daí. É bloquinho de Lego. Aos poucos. Vai encaixando. É, Eureka! que Vai nem a fazer foto que sentido. eu postei outro dia, quando eu comecei com você e mês retrasado. Você chegou a ver? Ah, eu vi. Você postou bem Só legal. tava só a capa do Batman, o outro eu falei, mano, parece um boi, velho. Mas chegou falando que queria competir. Eu queria competir, não importava como. É isso aí. E em nenhum momento eu achei que você não tinha condição de competir. Só achei que tinha algumas coisas para ajustar antes de pensar em competir. Só isso. É isso, galera. Então, por favor, mantenham as esperanças dos senhores, porque o desenvolvimento chega assim. Não importa o que você vai fazer, Só ele correr vai atrás. chegar. Só correr atrás. Cada um que escolhe o seu meio, né? Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Só não deixa a galera desmotivar e falar que é só por essa via, porque não é só por essa Aqui via. a gente só tá passando informação. Você vai fazer a sua escolha. Como É eu isso aí. falei, não tem como. Passa Espero pra que a deixar gente mais consiga, claro. de alguma forma, contribuir um pouco mais. Sim. Só para o desenvolvimento de cada um. Mas Que esse é o nosso intuito, né? cada um escolhe os seus meios de por onde vai seguir, né? O meu é isso. Cada um é livre. Certo? É isso, até a próxima. Até a próxima. Então, por Mas favor, isso. compartilhem. Lembrando sempre que nós estamos no Spotify, Spotify, Instagram. Instagram, YouTube. YouTube. Estamos aí para pesar para vocês. E vamos trabalhar aí cada vez mais conteúdo aí para trazer mais informação, tá certo? Se gostou, dá aquele like pra aquele gente, like. deixa seu Comenta comentário, também, fica à compartilha com o vontade, pessoal. né? Pode demorar um pouquinho, Dá mas a aquela gente força responde. pra gente. Dá força aí, ajuda aí. Tá certo? É isso? É isso. Então é isso aí, tamo junto, até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Bora. E aí, legal? 13 horas. Do quê?